Hoje o Sala de Aula tem como tema o ensino bilíngue e eu recebo a Vânia Mesquita e a Lídia Paranhos. Obrigado por comparecerem aqui no estúdio. Obrigada. Vânia, eu já começo perguntando, o que é o ensino bilíngue? O ensino bilíngue que a gente vai falar hoje é um ensino voltado ao aprimoramento da língua inglesa no cotidiano do aluno na escola regular e não só o ensino da língua portuguesa, que é a nossa língua materna, né? Então o objetivo do ensino bilíngue é fazer com que a língua inglesa esteja também no cotidiano do aluno em sala de aula, no seu período de aulas dentro do seu currículo formal e não só naquele contraperíodo opcional que o aluno pode fazer um curso extracurricular de inglês. Aí a gente já não enquadraria no ensino bilíngue nesse caso. Vocês têm uma escola de ensino bilíngue, como é que funciona lá na escola? Tipo, em que idade o aluno já começa a ter contato com uma segunda língua? Desde pequeno. A partir do maternal, a partir dos 2 anos, a criança já tem todo um contexto nas duas línguas. Por que 2 anos? Porque até os 2 anos ele está na formação da língua materna, que é muito importante nessa construção da oralidade. Ele já tem algum acesso com comandos, com música, mas a partir dos 2 anos ele vai simultaneamente trabalhar o português, mas com novos conhecimentos também serem trabalhados em inglês. E é isso até o final dos estudos, né? Qual a principal diferença do ensino tradicional? O ensino tradicional de inglês, ele vai focar no ensino de pequenas frases, uma gramática simples, no geral, dentro da legislação, 2 vezes por semana, uma aula de 50 minutos, numa grade curricular comum. Tem escolas que têm só 1 vez por semana esse inglês. Então, o aluno brasileiro, ele tem um contato muito pequeno dentro das, no mínimo, 4 horas que ele passa na escola, com esse inglês que é o mínimo obrigatório. Ele acaba não absorvendo isso como uma forma de linguagem, que essa é a grande diferença, né? Que o ensino bilíngue traga também essa expressividade na segunda língua, esse uso, esse interesse maior e a compreensão do inglês no cotidiano, nas necessidades que ele tem. Ele quer ouvir uma música, assistir um vídeo, um desenho animado, a criança muitas vezes vai se interessar pelo idioma inglês ao invés do português, quando ela tem uma exposição diária da língua e não só no ensino tradicional que é feito com muito pouco estímulo, né, ao uso do inglês. Então fica algo mais distante da rotina desse aluno no dia a dia dele. Como é no dia a dia o ensino desse professor para o aluno? Como é que ele faz a aula dele? Como ele monta a aula dele? Sim. A grande diferença da escola bilíngue é que ela não vai ter somente uma aula de inglês dentro de uma grade, mas ela vai trabalhar diversos conteúdos pedagógicos, por exemplo, a matemática, tanto com português quanto com inglês. Os comandos do dia a dia, por exemplo, horário de refeição, ida ao parque, também é introduzido a segunda língua. Então é de uma forma muito natural e muito dentro de um contexto pedagógico, não exclusivamente do inglês. Então ele vai fazer uma aula de educação física em inglês. Então o conteúdo focado é o desenvolvimento físico, porém toda a linguagem desenvolvida nessa aula é em inglês. O professor chega a falar português em algum momento ou não? Alguns momentos sim, porque essa é a grande característica da escola bilíngue. Eu posso trabalhar uma aula em português e posso trabalhar uma aula em inglês. E a criança, ela participa muito bem desses 2 momentos de uma forma muito natural. E eu conversei com o professor de educação física, o Henrico, que falou como é a aula dele. Eu venho pegar os alunos dentro da sala de aula, então dentro da sala de aula eu já começo com comandos em inglês. Um exemplo, se eles estão agitados eu peço o silêncio, falo para eles make silence, falo para eles ficarem sentados, quando precisar levanta a mão, eu faço a chamada, pegar a garrafinha de água normalmente é em inglês, fazer fila normalmente em inglês. Como aqui a gente tem o open space, a gente tem que costumar falar baixo desde os pequenininhos, então eu canto músicas com eles de dentro da sala até a quadra, músicas baixas. Na hora que a gente sai da escola já a gente pode voltar normal, mas normalmente para os pequenos, infantil 2, infantil 3, até 1º ano, a gente vai cantando musiquinhas em inglês até chegar na quadra. Chegando na quadra, a mesma coisa, põe a garrafinha no chão, comando em inglês, faz fila, a gente vai fazer uma atividade. Como eu faço 2 aulas por turma, um exemplo, uma aula numa segunda e uma na quarta-feira. Na segunda-feira, como é uma coisa nova, eu explico primeiro em português, depois que está explicado, eu vou retomando tudo em inglês, porque eles já sabem o que é.
muitos já entendem e tem aluno novo também, e às vezes o aluno novo, se ele fica meio perdido, ou ele pergunta para mim ou ele já começa a entender como funciona. Aí vai tudo em inglês com eles. E na hora de voltar a mesma coisa. Pega a garrafinha, fila e volta. Se o aluno não está conseguindo entender o professor, como é que ele faz? Ele pode agir em português? Esse aluno precisa ter um reforço fora da aula normal? Como é que é? Depende muito da idade. A criança pequena da educação infantil, ela vai procurar fazer as perguntas em português e o professor, na medida do possível, ele vai fazer uma mímica, fazer uma representação, mostrar um objeto para identificar, para esse aluno identificar o que ele está querendo. Se mesmo assim ele não conseguiu entender o professor, ele pode dizer em português novamente o que ele está falando e depois repetir em inglês. Ele daria um reforço do que ele falou em português, em inglês novamente. Então ele faria uma frase em inglês, a segunda em português e a terceira em inglês de novo para reforçar. Quando a criança já está em outra fase, ensino fundamental, e ela não está conseguindo caminhar junto com essa complexidade da linguagem, aí nós vamos observar, o professor vai fazer uma avaliação diagnóstica nesse aluno para saber o nível de entendimento já de leitura, escrita, compreensão auditiva desse inglês, né, que a gente chama do listening, né, como que ele está ouvindo e o que ele está compreendendo desses comandos também, que são importantes no dia a dia, não só vocabulários assim fora da realidade desse aluno. E aí a gente vai solicitar um reforço. Nossa escola entende que esse reforço também é obrigação dela, porque nós oferecemos esse ensino. Então não é um reforço que a gente vai falar para o pai fazer fora da escola. Nós vamos oferecendo contraperíodo para que esse aluno esteja chegando lá perto dos amigos ali depois e conseguindo falar inglês dentro da realidade da escola, usando os mesmos vocabulários, talvez se ele fizer esse reforço. Em outra escola, uma escola tradicional de idiomas, ele não vai aprender aquele conteúdo necessário. Então, o ideal é que o professor da escola ofereça esse reforço no contraperíodo para um aluno de ensino fundamental. Qual o perfil dos pais que procuram esse tipo de educação para os filhos? Eles têm alguma ambição já para o filho mesmo pequeno? Sim. É o pai que tem a visão da formação do filho integral e para as necessidades desse século, né? Hoje o inglês não é uma opção, né? Então o pai já está olhando essa formação de uma forma mais natural e por isso ele já vem com uma demanda muito, muito clara. Eu espero que meu filho cresça e se desenvolva nos conteúdos e trabalhando com naturalidade as duas línguas. É muito delimitado essa visão desse pai voltado para essa realidade atual, né? Da mesma forma que nós falamos errados muitas vezes em português, eu não sei se eu já falei algo até agora, no caso em português, alguma coisa errada, mas acontece. Então, se eles erram no português, é mais que natural errar no inglês. E aí com a frequência, e é uma coisa natural. Muitas vezes, assim, a pronúncia, tem muitos brasileiros que falam teacher. Isso né? Então eu acabo ensinando, eu falo, é teacher. Né, corrigindo a pronúncia assim. Se ele fala, às vezes troca a letra, não tem problema, porque se eu começo a corrigir muito em cima toda vez, o aluno ele começa a ficar inibido, ele acaba não aprendendo. Então, como eu corrijo de uma forma natural, eles estão acostumados e vai naturalmente. Hoje, a necessidade, né, pela globalização, a tecnologia que está muito forte e pelo estímulo cerebral, pela idade deles, que eu acredito que uma criança que comece aprendendo inglês desde cedo seja mais fácil. E pelo mercado, né? E também pelas possibilidades futuras de poder morar num outro país, estudar e aprender essa língua, assim como outras também, né? A escolha foi difícil. Quando eu vim com ela para Campinas, a gente ainda tinha um pouco de dúvida, porque ela não tinha antes. Mas a gente achou que era importante, eu li um pouco a respeito e a importância dela começar já cedo. Há uma alteração no palato, tem uma dinâmica diferente, achei que para ela ia ser mais leve. E foi. Em 10 dias ela já falava inglês, aos pequenos comandos ela já dava com 2 aninhos e pouco. Começou a aprender junto, então achei bem importante. Um aluno mais velho que entra na escola mais velha, ele consegue acompanhar ou ele já tem que começar bem pequeno? A criança que está conosco desde pequena, ela tem uma facilidade e uma articulação muito maior. O que acontece quando a gente recebe uma criança de outra escola, normalmente nós vamos ter que fazer todo esse trabalho que a Vânia falou, de nivelamento, de
uma avaliação diagnóstica, verificar qual é a base dele e nós proporcionamos essa base no contraperíodo. Né? Essa criança vai ser atendida individualmente para que ela consiga chegar pelo menos num nível mínimo da turma e acompanhar os diálogos e as propostas pedagógicas feitas naquele período. Né? O Sala de Aula volta já. Voltamos com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o ensino bilíngue. A avaliação ela é normal, igual uma escola tradicional, com prova, trabalho, ou muda alguma coisa? Nós consideramos muito importante acrescentar avaliação oral, porque o bilíngue, ele pressupõe também o uso da língua inglesa na comunicação oral. Porque nós brasileiros, se a gente for avaliar e perguntar para as pessoas, você fala inglês? Não, eu só leio. Não, eu só escrevo. Falar eu não consigo. Né? Então esse é um dos grandes motivos que nos motivou a investir no ensino bilíngue. Porque a criança ela não tem barreiras, ela não tem vergonha que o adulto tem. Ela erra e a partir do erro ela constrói o seu acerto. É muito interessante. A criança ela tem mais naturalidade para aprender outros idiomas e quando a gente fica adulto, a gente começa a ter receio de errar e não consegue falar. Então é importante que a avaliação ela tenha um peso de no mínimo 50% de avaliação oral. E essa avaliação oral é feita individualmente. Cada aluno vai ter o seu tempo de estudos, a professora vai passar um roteiro para ele estudar, o que ele vai conversar ali, quais são os vocabulários que a professora vai manter um diálogo com ele num certo tempo, num determinado tempo, individualmente. Eles vão trocando as ideias dentro do conteúdo ensinado. Então essa avaliação, pelo menos 50% tem que ser oral e os outros 50% pode ser escrita e leitura, dependendo do nível da criança. Né? Então seria uma avaliação mais completa do que só a avaliação escrita. Se esse aluno em casa ele confunde as duas línguas, ou ele começa a falar com os amiguinhos que não falam ou não estão na mesma escola, como é que os pais têm que se comportar? Na realidade, os pais têm que perceber que ele está falando a segunda língua, né? Porque pode acontecer, principalmente com crianças menores, elas começam a falar a segunda língua em casa e o pai acha que ela está regredindo na oralidade porque o pai não compreende. A gente já teve até a situação de avós ficarem meio perdidos porque a criança começa a pedir o arroz, o feijão em inglês. Mas ele tem que trabalhar isso com muita naturalidade, que para a criança é natural. A criança tem a capacidade, principalmente até os 10 anos, de pensar em duas línguas, duas ou mais línguas simultaneamente. Então, se não entender, posso perguntar como, né? E ela vai muitas vezes voltar e falar em português de uma forma muito tranquila. Para a criança isso é realmente muito natural. Então os pais têm que, é claro, estar antenados. O pai que fala inglês, o pai que está em casa com a segunda língua também é um recurso muito interessante, mas mesmo que ele não tenha, ele pode ter acesso às músicas que nós trabalhamos, aos comandos. Nas reuniões com os pais a gente traz isso, a gente manda link para os pais, para eles também estarem antenados com o que a gente está falando com a criança. E isso fica muito natural entre a criança e a família, ou a criança e o grupo que ela está. Ela consegue pensar e falar nas duas línguas de uma forma bem natural. Para os pais, a evolução na segunda língua é evidente. É muito diferente, muito diferente. A gente tinha essa questão de ou fazer fora da escola, ou quando tinha na escola era 1 ou 2 aulas só por semana, era uma dificuldade, às vezes você tinha um certo bloqueio, uma questão. Ela não tem nada disso, para ela é muito natural. Você colocar uma música em português, uma música em inglês, eles têm o espanhol também, então para ela é muito tranquilo, assim, ela entra na mesma onda e reconhece também sem dificuldade. Tem algum estímulo além desses que ela falou, que dá para os pais utilizarem com as crianças? Os pais, eles podem e devem, é muito saudável para essa formação continuar em casa, procurar as músicas, escutar músicas em inglês, mostrar um novo repertório. Cada idade, né, vai ter seu interesse. E também assistir jogos. Se de repente a criança gosta de esportes, coloca lá no canal
em inglês ou um desenho animado para os menorzinhos, que vai despertar o interesse da criança, ela vai começar a perceber que ela entende algumas coisas, né? E o pai se interessar também por falar algumas frases, né? Não, quebrar um pouquinho do preconceito e do medo de falar. De repente, oferecer o jantar, que a maioria das crianças vão estar juntas com os pais no jantar hoje em dia, né? Devido à correria de trabalho. Então, começar a explorar algum vocabulário daquela comida que está ali na mesa, e a criança com certeza vai dar uma devolutiva que ele nem sabia que seu filho já estava aprendendo falar arroz, feijão, o frango, o suco, né? A gente sempre ensina eles, quando eles estão com vontade de repetir algum alimento na hora do almoço, tem que levantar a mãozinha e falar more please, teacher, more juice, more suco, né? Que é o suco, mais suco. Então, em casa, se os pais não falarem isso, não utilizarem, né? Filho, como que é o suco em inglês? Às vezes ele não vai lembrar que é o juice, dependendo da idade. Mas se ele disser juice, a criança vai repetir. Ele vai aprender com o filho ali o que já está sendo desenvolvido na escola também, né? A Raquel nos falou sobre o estímulo dos filhos no dia a dia. Por incrível que pareça, ele gosta muito de música. Então é engraçado porque ele canta em inglês, mesmo sem saber o significado. Mas ele tem como ele gosta muito de música, adora dançar, para ele já fala, então ele já tem essa desenvoltura, né, sonora. E aí ele está bastante estimulado, ele gosta muito de inglês, né, de estudar, não vê a hora de saber, ele me pergunta, o que quer dizer. Então, assim, a gente estimula bastante também. A gente pode dizer que no Brasil teve uma expansão desse tipo de ensino nos últimos anos? Eu acho que teve uma expansão importante, mas eu acredito que falta bastante ainda um olhar atento para o ensino bilíngue, porque hoje em dia ele não tem no nosso país uma legislação fundamentada, dando diretrizes para o que precisa para esse ensino acontecer de fato. No Brasil, nós acabamos estudando muito educação bilíngue de países como o Canadá, por exemplo. Nossas leituras, nossos estudos são praticamente feitos assim, com literatura estrangeira, não brasileira. E o que é o bilíngue? Ainda não está claro para as escolas e para os professores o que é, qual é o tamanho dessa carga horária. Então ainda falta bastante, mas eu acredito que o interesse tem surgido muito mais hoje em dia, né? Até em Campinas tem bastante escolas que se dizem agora bilíngues que antes não eram, porque tem sido uma demanda grande, né? A sociedade está exigindo esse conhecimento, essa comunicação global desse aluno que vai para o mercado de trabalho daqui a pouco e ele já entrar com mais naturalidade nessa segunda língua, né? Mesmo com tudo isso que a Vânia falou, Lídia, o que vocês ensinam ali é tudo válido, de acordo com o MEC, esse aluno consegue seguir normalmente dentro das expectativas. Sim, nós cumprimos todas as diretrizes curriculares do MEC, né? Estamos alinhados com a base curricular nacional, então, mas nós vamos além. Então, por exemplo, eu trabalho com a matemática cores, que é um dos conteúdos, uma das diretrizes curriculares para a educação infantil. Mas, ao mesmo tempo, eu entro em inglês para trabalhar essas cores em português e inglês. Mas nós vamos além do exigido em legislação, né? Então, a escola bilíngue, ela traz essa perspectiva. Ela não substitui, ela acrescenta à base, ao mínimo, ao esperado, outras competências, que no caso é a comunicação e a oralidade em outro idioma. E por fim, o professor deu um recado para os pais que gostariam de auxiliar os filhos no aprendizado de uma segunda língua. Eu acredito que música e desenho é muito importante, você expor a criança. E se o pai também souber um pouco de inglês, é ótimo. Porque muitas vezes eu também falo com a minha filha e ela entende, o que ela não entende não tem problema. E assim, o que é bacana fazer? Na internet tem muita coisa gratuita, então você tem aplicativo que pode usar. Uma das coisas que eu acho assim fantástico para melhorar o vocabulário chama flashcards. Eu não sei se você já conhece, mas é como se fosse assim, um exemplo. Aqui eu tenho uma figura, como se fosse um quebra-cabeça. Então na frente eu tenho o desenho daquele objeto que eu quero, pode ser frutas, vamos imaginar, maçã, pera, banana, todas elas. Então o aluno ele vê a imagem aqui e atrás está escrito o que é.
Então, muitas vezes o aluno, o que eu acredito que é muito melhor começar pela fala. Então, a criança repete a fruta, se por acaso ela não lembra, ela só olha atrás o que está escrito. E isso ajuda muito, mas muito na adição de vocabulário. E eu acho isso muito importante. Eu acho que é fundamental pensar que a importância de começar desde cedo. Os estudos mostram realmente a importância dos 0 aos 10 anos no estudo e no desenvolvimento da segunda, da terceira língua. Porque a criança, ela ainda está na construção da sua oralidade e ela ainda tem essa aptidão que a partir dos 10 anos, não que ela não vá aprender, mas já está mais organizado todo esse conhecimento em 2 línguas. Até os 10 ela tem essa habilidade que é muito interessante começar desde cedo. Vânia? Eu gostaria de dizer que os professores, no geral, não só os professores formados em letras, né, habilitados em ensinar o idioma, que eles também precisam estudar inglês. Né? Os pedagogos, os matemáticos, os químicos, né? As várias licenciaturas ainda não têm essa iniciativa, né? E esse incentivo de que esse professor seja formado também. Para quando ele entrar no mercado de trabalho, o leque dele de empregabilidade vai aumentar muito. Né? É uma dificuldade que nós enfrentamos, principalmente em cidades menores, onde a demanda vai ser mais escassa ainda desse profissional. Então, o pedagogo, ele já perceber que junto com essa faculdade, se ele fazendo um curso de inglês, ele vai ter um currículo muito interessante e com certeza ele vai ser melhor absorvido para o mercado, por essas escolas que sim estão crescendo, né? Então, Tá, já é, gente. Mesmo. É isso. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Obrigado.